Frieren, um encontro desastroso, meu querido herói, minha querida heroína. E por que se aventurar? No episódio 4 de Frieren, Fern e Stark vão para o encontro e tudo dá errado. Tudo dá errado. Mas esse episódio não é sobre um encontro ruim. Ele é sobre como a expectativa pode te dar uma rasteira. E sobre como momentos simples só ganham valor quando a gente entende o que realmente importa, não é verdade? E, seguindo a jornada, nossos heróis vão perceber que a partir daqui a aventura começa a ficar mais perigosa. E Stark começa a entender algo que Frieren só compreendeu quase um século depois, desde que viajou com o herói Himmel. E o que é isso? A resposta para a dúvida do porquê se aventurar. Vamos chegar lá depois da vinheta, tá no Heróis e Mais. Meus queridos heróis e heroínas, esse episódio fala o seguinte: a expectativa pode te atrapalhar. A Fern, ela queria sair com o Stark, a gente já percebeu isso desde o início da relação dos dois e no episódio passado ela aceitou o pedido dele de um encontro. Ela gosta dele, gosta das bobagens que ele faz e Fern criou uma expectativa real para esse encontro. Por isso, né, meu querido irmão, ela ficou tão decepcionada, cara. Sim, ela ficou decepcionada e o Stark também estava ansioso demais. Tão ansioso que pediu ajuda a Frieren e acabou transformando o encontro em algo muito artificial. Os dois passaram boa parte do tempo falando da própria Frieren. Enquanto a Fern ficava cada vez mais entediada, meus queridos. Tem uma parte tão angustiante que eles estão numa barraquinha e os namorados ganham desconto ali nas bijuterias e tudo mais. E o Stark nem liga, porque por mais que a Frieren tivesse dito alguma coisa sobre aquilo, ela não falou pra ele comprar bijuteria pra ela. E ela queria, cara. Ela vira o rosto, ela vê um outro casal lá, o cara comprando um colar pra menina. Caramba, cara, eu fiquei assim, bicho, mas tu é burro, velho. O Stark é muito burro. É burro. Mas antes disso, ela espera que ele fale do vestido dela, da roupa dela, de quanto ela tá bonita. E ele não fala, ele só diz. Você veio com outra roupa? Você não veio com a roupa que você viaja e tal? Que bicho burro, velho. Mas uma coisa é certa, o Stark ele já percebeu que gosta da Fern, mas ele não tem jeito pra essas coisas. Afinal, né, Tony, meus queridos heróis, ele é um guerreiro desde pequeno, um órfão de guerra, assim como a Fern. Só que a Fern, talvez por ela ser mulher e isso seja mais comum ao instinto feminino, ela se preparou toda, ajeitou o cabelo milimetricamente, escolheu sapato, vestido. Tem até uma cena engraçada que ela pergunta pra Frieren qual vestido e a Frieren não tá nem aí. Ah, só ajeita o meu cabelo. Aí ela vai, ajeita de qualquer jeito, machuca a Frieren pede desculpa. Cara, esses personagens são maravilhosos, cara. E agora nós vamos falar sobre a autenticidade, porque quando a autenticidade some, meus queridos, o encontro morre ali. No fim, o Stark percebe que deu mancada. Fern não sorriu uma única vez nesse encontro, cara. Mesmo gostando dele, ela saiu decepcionada. É então que o Stark ele confessa, pediu ajuda a Frieren porque não sabia o que fazer. E é aqui que as coisas começam a se consertar. Quando a ansiedade sai de cena, a autenticidade de Stark aparece. A Fern entende o que realmente aconteceu. Aquele encontro tedioso não foi falta de interesse, de jeito nenhum. Foi nervosismo. Ou seja, é aí que as pessoas, né, os namorados, os amigos, começam a se conhecer profundamente. Né? Eles começam a ver que o sentimento que alguém estava sentindo não é exatamente aquilo que você imaginou. Às vezes é só o nervosismo. É a falta de comunicação e a falta de honestidade. Quando você é honesto consigo mesmo, Tony, você é honesto com as outras pessoas. E é o que a gente falou já nesse vídeo. A Fern, ela gosta do Stark. Ele não precisava agir de outra forma, ser outra pessoa para ela gostar dele. Ô, negão, você já ganhou a gata, velho. Ela gosta de você do jeito que você é. É difícil pensar isso, mas é verdade. Entendeu? Existe sempre um sapato velho para um pé cansado, não é isso, né, Tony? Não tem esse ditado? As pessoas elas se identificam com as outras e isso vem muito, sabe? Às vezes a aparência atrai primeiro, o jeito atrai primeiro,
mas o que tem em comum e às vezes o que você fala, o seu conhecimento, o tipo de coisa que você gosta, algumas coisas que também não são comuns, isso vai muito, muito além de só aparência ou de só algo superficial, cor da pele, o jeito que, sabe? É muito mais profundo quando vocês se identificam. Às vezes tem mulher bonita que se atrai por um cara feio, às vezes, entendeu? Às vezes porque o cara conversa muito bem, sabe dialogar, é líder, ou tem uma, sei lá, várias coisas que atraem ela, entendeu? Marilene, à noite, tainha, vinho e muito... O fato é que Stark se importava tanto com a Fern que ele tentou fazer tudo certo. Ele seguiu o conselho, né? A gente já falou de alguém muito mais inexperiente, inclusive, do que eles. Ou tão inexperiente quanto eles dois. O lance era que o Stark deveria ter seguido os seus instintos, ter confiado nele mesmo e até se entregar nesse romance que está crescendo no coração dele. Ele já percebeu que a Fern é fofa, ele já percebeu que gosta dela. E é só isso, cara. Se entrega, deixa rolar. Se entrega, mano, deixa rolar. Ó, queria falar, antes da gente continuar aqui, porque a gente... Temos um dia simples aqui, né, Elvis? Entre eles. E a animação tá incrível, gente. Eu consegui enxergar que tá um pouco mais fluida nesse episódio. Parece que eles dedicaram mais atenção aos movimentos do personagem, dos personagens, no caso, porque eu acho que eles perceberam que era um episódio que precisava de um pouco mais de atenção. Você percebe no vestido da Fern uma grande diferença dos outros episódios, você percebe no andar dela, quando eles focam no pé da Fern, ela caminhando, você percebe que tem um pouco mais de fluidez na animação. Então, parabéns aí para a equipe de animação de Frieren, que tá melhor a cada episódio. Nas últimas horas do encontro, depois da honestidade, depois da Fern perceber que o Stark também gosta dela, porque no fim foi isso que aconteceu. Ela percebeu que aquele dia horrível não foi porque ele não gostava dela, porque ele estava indiferente. Foi pelo contrário, ele gostava tanto que ele acabou metendo os pés pelas mãos. Mas antes da gente passar para o próximo bloco do episódio, que responde inclusive por que se aventurar, por que ser um herói, a gente vai falar sobre Himmel e Frieren em um dia que era simples, mas nem tanto. A gente viu no episódio passado que a Frieren deu dicas pro Stark levar a nossa querida Fern naquelas localidades por causa que ela tinha tido esse mesmo encontro em um dia simples. Ela esteve ali com o Himmel procurando um gato. Para ele, pro Himmel, aquilo foi algo especial. O Himmel ficou genuinamente feliz. Na época, Frieren não entendeu, mas agora, com o amor que ficou patente, com o tempo que passou, ela ressignificou aquele dia simples. De forma inocente e honesta, acreditou que Stark e Fern poderiam ter um momento especial como aquele que ela teve com Himmel. Algo que só ganhou valor com o tempo para Frieren. Mas vai a dica para você, meu querido herói, minha querida heroína. Às vezes você não quer sair com uma pessoa que você gosta porque você está sem dinheiro e quer ir num lugar espetacular. Eu entendo, vá nos lugares espetaculares, mas vá também na pracinha ali do lado, num dia simples, sem grana. Na casa de um amigo, na casa de um familiar. Na casa de um amigo. Passear no parque. Só não vai na casa da sogra. Mas você... Tô zoando. Mas passeia, né, cara? Vai em algum lugar. Um dia simples com alguém que você gosta. Essa é a grande mensagem desse episódio. E de forma geral, a mensagem da própria personagem é dar valor às pessoas no tempo que você está com ela. Exatamente. Porque tudo que a gente vê aqui da Frieren, ela lembrando como ela era apaixonada, como ela era feliz e não sabia. Meus queridos heróis e heroínas, tá ligado que esse aqui é o melhor bate-papo sobre Frieren do YouTube, né? Claro que não é o melhor, né? Mas a gente dá o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor, é isso aí. A gente dá o nosso melhor e pedimos o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser fazer um corte, ajuda também os cortes. Faça o corte, coloque na internet do que você mais gostou, coloque na sua conta, marca a gente nos stories. Precisamos falar mais sobre Frieren. Depois desse encontro, que a Fern ficou muito feliz e fez umas tranças maravilhosas em Frieren, o episódio responde por que os heróis têm que se aventurar. Nossos protagonistas, enfim, continuam sua jornada. Fern agora é
maga de primeiro nível. Ela usou a sua nova patente para que o grupo atravessasse os portões que, segundo a lei, apenas grupos com um mago desse nível podem atravessar. Esse foi o motivo da última aventura dos nossos protagonistas, mais especificamente da Fern e da Frieren. Uma das duas precisavam dessa nova patente de maga de primeiro nível para poder atravessar, e a Fern agora é uma maga tarimbada. Só que esse episódio também não é sobre os portões, nem sobre monstro. É também sobre por que algumas pessoas preferem ficar em um local, mesmo sabendo que ir embora é mais seguro. Logo no caminho, eles já são surpreendidos por vários monstros. Um contraste enorme se nós compararmos com o início da temporada. Aqui eles precisam ficar em alerta praticamente 24 horas por dia, cara. Revezando turnos de descanso rápidos durante 3 dias seguidos. A jornada deixa de ser contemplativa e passa a ser o quê? Exaustiva. Quando eu assisti esse momento, eu já estava quase prevendo o que vinha a seguir, porque é visível que esse esgotamento dos personagens me parecia um teste. Os personagens agora estão entrando em uma parte da jornada que não tem mais volta e que vai ser cada vez mais perigosa. Até que eles, esgotados, eles encontram uma vila. Um homem gentil os acolhe, mas pede um favor. Há um monstro matando pessoas naquela região, impedindo o comércio e ceifando vidas inocentes. Frieren e o grupo se dispõem a ajudar, mas Stark faz uma pergunta lógica, prática e racional. Por que eles continuam morando ali? Por que não ir para uma região mais segura? Tony, é a primeira coisa que passa na mente de um aventureiro inexperiente, de um herói que está na sua jornada, que está no início da sua jornada. Por que esse povo está se colocando nesse perigo? Por que não ir para lá? Por que não ir para cá? E o Stark já tinha pensado algo parecido antes, lá no episódio 2. Você lembra, meus queridos heróis? Quando estavam caçando a espada da família roubada pelos demônios, vocês lembram? Sempre existe um caminho mais fácil, mais eficiente, mais seguro. A resposta do homem, porém, não é lógica, é sentimental. Aquela localidade é o lugar deles, é onde eles pertencem. As memórias da família, a história do povo, tá tudo ali, tudo aquilo que existe naquele chão. Sair dali não é só mudar de endereço, é abandonar quem eles são. Eu, você que está aí, todos nós sabemos que não é fácil mudança. Eu odeio mudança, odeio. Literalmente, não gosto de estar carregando coisa para cima e para baixo. E quando você tem raízes, é difícil você cortar as raízes e plantar em outro lugar alguma coisa. Eu entendo completamente essa família. Eu entendo completamente o povo dali. É mais fácil expulsar quem está atrapalhando a vida deles, cara. Pô, você já pensou? Acontece outro problema, onde você vai? Você tem que mudar toda a vida. Vai ficar mudando, mudando. O que tem que mudar é o que está errado e não o que está certo, entendeu? Eles encontram, então, um monstro. A luta é difícil. Eles precisam se esforçar muito. Até a Frieren sente medo em alguns momentos. Não porque o monstro é invencível, meus queridos heróis, mas é porque ninguém ali está lutando só por si. O Stark parte para uma manobra quase mortal, arriscando tudo. E, no fim, eles vencem. Mas essa luta, assim como quase tudo em Frieren, não tinha apenas o significado da batalha em si. Aquela luta ali vai trazer um ensinamento sensacional para o Stark. Presta atenção. O Stark ele reclama e faz a mesma pergunta que Frieren fez a Himmel décadas atrás. Por que não fomos de barco? Seria caro, mas valeria o investimento? O barco, meus queridos heróis, representa o caminho mais fácil, mais rápido e mais seguro, mas também é o caminho onde ninguém seria salvo. Isso aqui é incrível. Frieren, ela sorri. Por quê? Porque ela lembra de si mesma, ela se vê no Stark, ela se vê naquela situação. E mais uma vez, o nosso querido Himmel está morto há quase 30 anos. Eles têm quase 100 anos que eles já foram lá e mataram o Rei Demônio. Mas ele está muito vivo no coração da Frieren e também nos ensinamentos que ela está passando para os seus companheiros. Eu lembrei, nesse momento assistindo, eu lembrei daquela passagem que tem em Mateus, sobre o caminho estreito e apertado. A passagem na Bíblia ela fala o seguinte, Mateus 7, versículo 13 até o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que o encontrem. Frieren
não queria que os seus amigos fossem pelo lugar onde eles não encontrariam a continuação da sua aventura. A Frieren, ela lembrou que o Himmel escolheu aquele caminho difícil. Ele escolheu se arriscar para proteger as pessoas que viviam naquela região. Himmel se tornou um herói não por glória apenas, mas para proteger a sua terra. E essa vontade de proteger os outros não parou por ali. Himmel estendeu essa vontade para todas as regiões que ele pudesse alcançar. O herói existe para o sacrifício. Stark, então, se lembra da própria vida. Ele lembra de seu pai e de como se tornou um órfão. Ele teve o seu lugar de direito roubado pela violência de monstros, como aquele monstro que eles acabaram de matar. Frieren aprendeu isso com Himmel e o Stark aprendeu isso com a Frieren. A Frieren, ela preferiu ensinar, preferiu mostrar aonde que era o lugar mais complicado, mas não o lugar para ir, no lugar mais fácil que levaria à morte sem aprendizado nenhum, por exemplo. Aqui não. Aqui ele aprendeu e conseguiu ultrapassar aí e seguindo a sua mestra. Frieren simplesmente foi sensacional. Mais um episódio, meus queridos heróis, que eu recomendo que você assista urgentemente se você ainda não assistiu. E no fim, a resposta para o porquê correr risco em uma aventura é a mesma resposta porque aquele encontro deu errado lá atrás. Aventurar não é sobre fazer tudo certo, escolher o caminho mais fácil ou evitar o sofrimento. Aventurar é sobre estar presente, mesmo quando dói, mesmo quando é perigoso, mesmo quando seria mais confortável ir embora. Frieren aprendeu tarde demais que o valor está no tempo dividido com os outros. E agora ensina ao Stark e a Fern algumas coisas que só existem porque alguém decidiu ficar. Se arriscar, pagar o preço. E talvez seja exatamente isso que torne uma vida e uma aventura digna de ser lembrada. Os momentos que você passa com as pessoas. Deixe seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. A gente volta no episódio 5. Estamos resenhando também Jujutsu Kaisen, estamos resenhando também O Cavaleiro dos Sete Reinos e muito mais aqui no canal Heróis e Mais. Não esquece, você também é um herói? E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais!